Os heredogramas são representações gráficas que nos contam a história de uma característica ao longo das gerações de uma família. No vídeo de hoje, vamos saber interpretar o heredograma tanto de herança autossômica dominante como autossômica recessiva e também entender todos os símbolos que podem aparecer nessa representação gráfica. Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao meu universo biológico. Eu sou a professora bióloga Ellen Santos, doutora em Biologia Celular e Estrutural, que ama ensinar genética. Eu já te convido a se inscrever no meu universo biológico se esse tipo de conteúdo te interessar. Faça das playlists do canal uma forma eficaz e bem ilustrada de estudo. Nos heredogramas, um quadrado ou um círculo com a seta representa um ser do sexo masculino. Um círculo ou um círculo com a cruz, que carrega a cruz, representa um ser do sexo feminino. Caso haja um losango, esse losango representa que o sexo é indefinido. Caso estejam preenchidos os símbolos que representam mulheres ou homens, significa que o ser em questão apresenta a característica que está sendo analisada ao longo das gerações da família. Um traço entre um homem e uma mulher significa casamento. Dois traços, casamento entre parentes, ou seja, um casamento consanguíneo. Quando um casamento apresenta como fruto um traço, significa que esse casal não teve filho ou é um casal infértil. Um casal que apresenta descendentes será representado pela linha da irmandade, os irmãos. Portanto, os frutos desse casamento são esses indivíduos: 3 mulheres e 1 homem, na ordem que eles nasceram. Se 2 seres estão ligados por um traço, significa que esses seres são gêmeos. Aqui no caso, dizemos que é uma representação aberta de gêmeos, ou seja, os gêmeos não são idênticos, são gêmeos diferentes que podem apresentar sexos biológicos diferentes ou sexos biológicos iguais. Esses seres, na verdade, apresentam DNAs diferentes e são irmãos que compartilharam os mesmos 9 meses de gestação. Abaixo, temos a representação de um triângulo fechado entre 2 indivíduos que originaram do mesmo traço. Isso significa gêmeos univitelíneos, ou seja, gêmeos idênticos que devem apresentar o mesmo sexo biológico, pois são fruto de um único óvulo que encontrou com um único espermatozoide, formando esses 2 seres. Portanto, eles apresentam o mesmo DNA por serem gêmeos idênticos. Eles são, na verdade, clones naturais. O heredograma, ele pode apresentar 2 formas de numeração. Ou eu enumero os indivíduos do mais antigo para o mais jovem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim até o último indivíduo, que aqui no caso é o 13, ou eu enumero os indivíduos por linha. Linha 1, indivíduo 1, 2, 3, 4. Linha 2, indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, 6 da linha 2. E assim sucessivamente. Isso vai depender de quem for elaborar as questões. Lembrando que os indivíduos mais velhos estão na parte superior do gráfico e os mais novos na parte inferior. Aqui no caso, nós apresentamos uma legenda
e um heredograma de uma família que apresenta uma alteração genética denominada albinismo, ou seja, alguns indivíduos da família são apigmentados, não apresentam melanina na pele, no cabelo e na íris dos olhos. Todos os seres afetados pela característica estão preenchidos, e os seres que não apresentam a característica estão vazios. Eu não gosto da palavra normal, né? Eu prefiro não afetado ou pessoas pigmentadas, por exemplo. Normal é um conceito relativo e essa palavra pode gerar alguma controvérsia. Nós sabemos o fenótipo de todos os indivíduos representados aqui. Como assim o fenótipo? Nós conhecemos a manifestação da característica. Esse indivíduo é considerado saudável para a pigmentação da pele, essa mulher é considerada saudável pela pigmentação da pele. O indivíduo 7, ele é afetado pelo albinismo, assim como a mulher 10, que também é afetada. A partir desse ponto, a gente já consegue determinar qual que é o genótipo dos indivíduos. E como que a gente faz isso? Primeiro, a gente procura pais que apresentam filhos com fenótipo diferente dos dele. Por exemplo, temos aqui o casal 1 e 2 que não é afetado, mas que teve um menino afetado. Então, isso significa que esse filho albino tem um fenótipo diferente do dos pais. Então, aqui a gente começa a trabalhar o heredograma. Aqui a gente também tem um outro exemplo de casal que apresenta o fenótipo diferente do da filha. Então, esses são os pontos que nós buscamos nos heredogramas para começarmos a determinação do genótipo dos indivíduos. Sempre quando os pais não apresentam uma característica e o filho apresenta, significa que esses pais são heterozigotos e que o filho é homozigoto recessivo. Pais heterozigotos, criança homozigota recessiva. A dica que eu dou para os meus alunos é: o albinismo é uma herança autossômica recessiva. O que isso significa? Ela afeta igualmente homens e mulheres, por isso é chamada de autossômica. E é recessiva porque os indivíduos que apresentam a pigmentação, a ausência de melanina, eles apresentam alelos idênticos e recessivos, ou seja, eles são azinho. Para esse menino ser azinho, ele tem que ter dado um azinho do pai e um azinho da mãe. Ou seja, o pai e a mãe apresentam um alelo dominante, azão. Como que eu tenho certeza que eles apresentam um alelo dominante? Porque eles não têm albinismo, eles têm a pigmentação. Mas eu tenho certeza que eles têm também um recessivo, porque essa criança só pode ser filha desse casal se o pai tiver um azinho e a mãe tiver também um azinho. Dessa forma, os pais são heterozigotos e essa criança com certeza é homozigota recessiva para o albinismo. Bom, essa mulher e essa, eu tenho certeza que pelo menos um alelo dominante elas têm, porque elas apresentam pigmento. Então, eu coloco azão e azão. Só que eu não tenho certeza do outro alelo. Ela pode ter dado azão ou azão-azinho. Assim como a 6 pode ter dado azão ou azão-azinho. Por isso, eu identifico essas duas pessoas como a traço, ou seja, há 50% de chance delas serem azão ou 50% de chance delas serem azão-azinho. Portanto, a resposta da determinação do genótipo dos indivíduos fica dessa forma como apresento para vocês. Bom, os indivíduos a traço são aqueles que nós não conseguimos identificar se na verdade eles são azão ou azão-azinho. Porque eles não casaram, a gente não consegue analisar a descendência para voltar e determinar o genótipo completamente. Nesse exercício, eu tenho uma dica especial para vocês. Sabendo que o albinismo é uma herança autossômica recessiva,
você já pode colocar pelo menos um azão para todos os indivíduos que não apresentam o albinismo, ou seja, que são pigmentados. Então, você já poderia ter colocado azão, 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 azão. Ou seja, um alelo dominante para todos os indivíduos que apresentam pigmento, porque pelo menos um a gente já tem certeza que eles têm. E depois, você poderia colocar azinho, azinho para todos os indivíduos que são afetados pela característica, porque o exercício irá trazer para você a informação de que os afetados são homozigotos recessivos. Para analisar se uma herança autossômica é recessiva ou dominante, basta olhar pais que apresentam fenótipo diferente dos filhos. Portanto, pais aqui não apresentam a característica em questão e o filho apresenta. Sempre os pais serão heterozigotos e os filhos recessivos. Agora, se a criança apresenta a característica e só ela é recessiva, a herança é recessiva. Pais com fenótipo diferente dos filhos, mais uma vez, os pais serão heterozigotos e os filhos serão recessivos, que apresentam esse fenótipo diferente. Mas aqui no caso, os pais apresentam e os filhos não. Então, quem está gerando essa característica é a presença do alelo dominante. É uma herança dominante. Vamos ver mais um exemplo. O exemplo 2 cita a polidactia, a herança de 6 ou mais dedos nas mãos ou pés. As pessoas que estão afetadas estão preenchidas por preto. O que a gente busca para analisar esse eritograma e gerar aqui o genótipo, os alelos de cada um dos indivíduos? Procuramos pais que apresentam um fenótipo diferente dos filhos. Achamos aqui o casal 7 e 8 que tiveram o filho 11. Sabemos, portanto, esse filho 11 é recessivo, azinho, azinho, homozigoto recessivo. E que o 7 e que o 8 são, na verdade, heterozigotos. Só que como o filho é recessivo e não apresenta característica, e os pais, que são heterozigotos, apresentam, nós supomos que a herança é dominante. Porque a presença de um único alelo dominante já é o suficiente para causar aqui a alteração em questão. Vamos lembrar também que o heritograma, ele nem sempre cita uma anomalia genética, uma doença, né? Ele pode, na verdade, contar a história de olhos claros ao longo das gerações, de cabelo ruivo ao longo das gerações. Então, ele não precisa representar uma anomalia ou uma doença. Ele representa uma característica ao longo das gerações. Vamos, então, determinar o genótipo do restante dos indivíduos. Heterozigoto, heterozigoto, homozigoto recessivo, a traço, porque pode ser tanto azão, azão, pegando o azão do 7 da mãe e o azão do pai, como pode ser azão, azinho. Então, colocamos a traço. A pessoa, nesse caso de herança, apresente a característica, ela precisa ter pelo menos um azão. Então, eu já posso colocar azão para todos os que estão preenchidos de preto. E aqueles que não apresentam são recessivos, como nós já observamos analisando o menino 11. Portanto, para todos que estão vazios, vamos colocar azinho, 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 azinho e azinho, azinho. Aqui, por exemplo, nós temos a certeza que o 4, que a mulher 4 é heterozigota. Por quê? Porque para formar uma menina azinho, azinho, essa menina herdou um azinho do pai e um azinho da mãe. Como ela tem um dominante por apresentar alteração de polidactia, eu sei que ela tem um azão. E ela tem um azinho com certeza, pois a filha herdou um azinho dela. Então, ela é heterozigota, assim como o indivíduo 7 e o indivíduo 8. Já o indivíduo 12, como havíamos dito, é a traço. Essa mulher não, essa menina,
a gente não consegue saber, sem ela ter descendentes, se ela é azão-azão ou azão-azinho. Então, a gente sinaliza as duas possibilidades com o A-traço. Aqui no indivíduo 6, nós temos a certeza que esse homem é heterozigoto. Por quê? Ele herdou do pai um azão e da mãe um azinho, já que a mãe só tem azinho para oferecer, uma vez que ela é homozigota recessiva. E esse indivíduo 1? Ele seria A-traço, tendo passado um alelo dominante com certeza para o filho e para a filha. Aqui segue a resposta do exercício anterior. Espero que você tenha gostado dessa aula sobre heredogramas. Deixe aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Eu sou a professora Ellen Santos e esse é o meu Universo Biológico. Te vejo terça que vem, às 19 horas.